Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Você que está aí pelo Brasil afora, seja bem-vindo à nossa super live, essa aula magna, incrível para a gente falar tudo sobre questões. Não tem nada mais importante para o seu estudo do que questões. Eu acho que é um dos tópicos mais negligenciados da galera. A galera se preocupa muito com PDF, videoaula, um monte de coisa, mas esquece que questões é algo fundamental. Então, antes de mais nada, boa noite para vocês. Meu nome é Hugo, estou aqui do lado do meu querido e ilustre amigo Matheus e a gente está preparado aí, Matheus, para falar tudo sobre questões hoje, hein? Questões, na verdade, são o santo grau do estudo para concurso. Se você não sabe fazer questão, você não passa em concurso. Basicamente isso. Porque não adianta você saber a teoria, não adianta você saber aquilo que tem no PDF, se você não souber transpor isso que tem, que está na sua cabeça, na hora da prova. Às vezes tem gente que é o leão da teoria, né? Se você Sim. perguntar, ele sabe todas as teorias, ele sabe todos os conceitos, sabe tudo, mas chega na hora da prova, não consegue colocar o X no canto certo. Não adianta, gente. Questão é o que faz você ser aprovado. É marcar o X no canto certo. Isso às vezes é chato, eu sei que às vezes é feio falar isso, porque, tipo, porra, como é que alguém que sabe menos do que eu foi aprovado e eu não? Porque aquele alguém marcou o X no canto certo e você não marcou. Então, saber fazer questão muitas vezes é mais importante do que você saber simplesmente a teoria. Claro que a teoria subsidia a realização das questões, mas saber fazer questão é uma qualidade extremamente importante que às vezes que às vezes não é tão forte assim na teoria, consegue se sobressair. Digo até por mim, que foi aprovado no TRT 23 em 15º, e certamente eu não era a 15ª pessoa que mais sabia o conteúdo da prova, mas soube acertar o X no canto certo. Então, essa live aqui vai ser muito importante para vocês. Legal, pessoal. Então, boa noite para todo mundo. A galera tá mandando no chat aí já de onde tá falando. Então, um abraço aí para Renata, para Clarice. Tá o Israel falando conosco. Então, muito obrigado aí, pessoal. Você do Brasil inteiro. Vai ser uma live muito proveitosa. A gente está aqui para dar o caminho das pedras e falar um pouco sobre questões. Então, hoje a gente também vai usar bastante aqui a nossa plataforma, né, Matheus? A 123 Questões, que é a nossa plataforma exclusiva de questões, super inovadora, com inteligência artificial, super rápida, objetiva e diferente do que a gente encontra aí geralmente no mercado, porque a gente focou somente no que mais importa, né, Matheus? Então a gente vai falar bastante aqui de questões e mostrar para vocês como é super simples de usar e como você pode tirar o melhor proveito disso, né? Exatamente. A gente trabalhou demais nessa plataforma, era um sonho antigo que a gente tinha. A gente já vinha desenvolvendo isso há mais de ano, assim, tentamos inclusive com outros programadores e tal, e foi indo e não dava certo, e a gente queria bastante, porque é como a gente falou, é o santo grau daquilo que faz você ser aprovado em concurso, né? A gente sabe que é, nada é mais importante do que fazer questões. Então, nada mais importante do que a gente ter a nossa plataforma de questões para poder ter controle sobre tudo, né? Para poder escolher cada botão, dizer o que a gente queria em cada ponto. Eu gravei um vídeo falando sobre isso lá no meu canal, falando sobre estatísticas, que era uma planilha que a gente tinha, que era uma planilha Sim, no Excel, e a gente agora consegue colocar dentro, e você não precisa ficar preenchendo planilha, o que é um porre, né? Vamos ser sinceros, ficar dando input em sistema é um porre, gente. A gente quer fazer, dar um clique e resolver a nossa questão. Então, basicamente, cara, tem tudo aquilo que a gente sempre sonhou dentro da plataforma, e a gente vai mostrar para vocês também, enquanto, obviamente, a gente fala sobre como ser efetivo no estudo por questões. legal demais, pessoal. Então vem chegando. Se você não deixou o like ainda, pessoal, por favor, deixa o like aqui. Se vocês deixarem a meta de like aí pra a gente vai deixar essa live gravada para vocês. Então, poxa, deixa o like aí para você reassistir ela, ou então para ajudar outro colega a assistir, deixa o like. Se tiver bastante like aí, a gente vai deixar a live gravada, você vai poder reassistir ela várias vezes. Então vai ser um momento muito produtivo. Pessoal, a gente preparou o seguinte para falar sobre questões de concurso. A gente tem que começar, óbvio, pelo começo, né? A importância das questões para o nosso estudo. Se somar eu e Matheus, a gente fez mais de 30 mil questões, pessoal. É isso mesmo, né? A gente junto, durante a nossa preparação, né, fizemos em mais de 30 mil questões. E isso não é por acaso. As questões sempre foram
ponto crucial, né, para nossa preparação. E a gente colocou aqui do lado algumas coisinhas que a gente vai falando brevemente para vocês, para a gente dar esse contexto, porque a gente sabe que tem que fazer questão, a gente sabe que nossa prova é questão, mas na prática ninguém está fazendo questão todo dia. Eu te pergunto, você está aí fazendo questão todo dia? Já comenta aí embaixo. Todo dia você faz questão de concurso? Essa é uma questão. Então, por que a questão é tão importante para a nossa preparação? Eu arrisco a dizer que talvez seja mais importante do que você ficar lá lendo 1000 PDFs, assistindo 1000 videoaulas, fazendo um monte de coisa. Porque o que vai te aprovar é a sua capacidade de acertar botar o X no lugar certo. Então, o primeiro ponto é que as questões são dinâmicas. Então, a gente só fez isso tudo, né, Matheus? Porque a gente fazia questão no celular, deitado, numa fila, concentrado, meio desconcentrado, mas todo momento, né, Matheus? Ainda mais com a tecnologia hoje, você pode abrir o celular, entrar num 2, 3 questões aí pelo navegador, você tem acesso a mais de 1 milhão de questões na palma da mão. Então, você está numa fila, né, Matheus? Está na consulta médica esperando, vai lá, faz 5, 10, 20 questõezinhas, ali você vai vendo o tempo passar, né? Exatamente. Inclusive, isso é um dos primeiros pontos, né? Às vezes, questão você consegue incluir naquele momento em que talvez o seu estudo não conseguisse ser efetivo de outro modo. Então, às vezes você está, como o Hugo falou, você está na fila do banco, às vezes você está ali no transporte público, às vezes você está ali na fila do médico, às vezes você está ali Enfim, seja lá onde você está e aqueles ócios que são requisitados pela sociedade, onde a gente não consegue ter controle sobre isso, cara, às vezes você não consegue abrir um PDF ali e ler, porque é meio ruim ali naquele momento, ou assistir uma videoaula, mas você consegue puxar o celular e tá fazendo questão. E questão é muito efetivo, questão vai te treinando, questão vai te testando, questão vai vendo onde é que você tá tendo as suas dificuldades, que esse é um ponto, né, que a gente fala, cara, se você tem medo de fazer questão, que é um medo que muita gente tem, às vezes o cara não quer se testar, o cara não quer saber onde é que tá o problema dele. É quase como você ter medo de fazer o exame para não descobrir que tá doente, né? Eu sei que tem gente que tem esse medo aí, inclusive. Mas tá errado. Por quê? Porque você tem que descobrir justamente antes de chegar no dia da sua prova quais são as suas dificuldades, quais são os seus erros, até para você conseguir, a gente vai falar aqui daqui para frente também sobre isso, a gente vai entrar bem profundo aqui em fase de pré-edital, pós-edital em termos de questão, até para você conseguir balizar os seus materiais de revisão e as suas revisões posteriores. Se você não sabe onde é que estão as suas maiores dificuldades, como é que você vai balizar as suas revisões? Como é que você vai gastar mais tempo naquilo que você está errando mais? Se você nem sabe aquilo que você está errando mais. Então, por isso, tão importante você fazer questões e é fácil de encaixar na sua rotina. Você deveria estar encaixando toda hora que você tem um óciozinho ali e que às vezes você não consegue estudar. Verdade, pessoal. E outro ponto interessante das questões que a gente vai pontuar é que você aprende com outros concurseiros. Ou seja, você está ali no site de questão, você vê um comentário de um outro colega, você vê como que as outras pessoas estão respondendo as questões. Então, né, uma coisa que a gente até implementou recentemente, são 2, 3 questões, que é você conseguir ver a estatística por questão. Então, você consegue ver aquela questão que você acertou, se a galera acertou também, ou se a galera errou, onde que a galera tá marcando, ou seja, você aprende muito com essa troca, né, do outro, tá numa comunidade. Então, cara, eu aprendi muito, assim, respondendo questões, principalmente com pessoas que sabiam mais que eu. Então, às vezes eu sou muito bom em informática, mas eu sou ruim em raciocínio lógico. E aí eu faço essa troca, né? Eu comento muitas questões de informática, mas questão de raciocínio lógico eu não sei o suficiente para comentar, então eu fico aprendendo com a galera, isso é muito legal. E o principal, né, Matheus? Você vai encontrar na prova exatamente isso. Então, o que você vai encontrar, toda a sua preparação, tinha um professor que falava isso, né? A sua preparação se resume a você chegar numa prova e botar o X no lugar certo. E é isso mesmo, infelizmente, né? Porque às vezes a gente pensa, tem que decorar muito, concurso público é isso ou aquilo. Mas é a regra do jogo. Então, assim, no final das contas, o que interessa não é o que está na sua cabeça, é assim, você consegue marcar o X certo? E por isso as questões são tão importantes, né, Matheus? Exato. Inclusive, como você falou, você aprende com a banca também, porque a banca te diz o que ela acha relevante. E muitas vezes o seu material, por melhor que seja o seu material, sempre falei isso aqui dentro dos vídeos que eu trato aqui do canal. Por melhor que seja o seu material, ele é sempre feito com base nos últimos editais, com base no que a banca cobrou nas últimas provas. Ele é sempre um olhar para trás, né? E
a banca, ela, obviamente, está sempre um passo à frente. E o seu material, às vezes, não vai ter o olhar da banca 2025, o olhar da banca 2026, o que é natural, porque o seu material ele foi feito baseado naquilo que aconteceu até então. Na medida em que você melhora os seus materiais de revisão através das questões que você faz e erra, não é o material do cursinho XYZ que vai ficar pronto, perfeito, porque não existe material perfeito, não existe material que não tenha furo, não existe material que tenha todas as vertentes de todas as das bancas, de todos os olhares, com todas as classificações, é impossível fazer isso. O que acontece é que o seu próprio material vai ficando completo de acordo com as questões que você faz e erra. Porque aí você vai sentindo, vai aprendendo, vai vendo o que é relevante daquela matéria, e aí você vai construindo o seu próprio material. Isso é o mais importante das questões. Não é você pegar um PDF e achar que aquele PDF vai resolver todos os seus problemas. Não vai, porque nenhum material, nenhuma videoaula, nenhum PDF vai resolver tudo isso. O que vai resolver é você construir o seu próprio material através das questões que você faz e erra. E aí você vai tá aprendendo com a banca, aprendendo com outros concurseiros e também aprendendo quando você ajuda outros concurseiros. Por quê? Porque na medida que você cria comentários, eu tenho certeza que na hora que você tá tentando sistematizar aquela informação para explicar para as outras pessoas, o que acontece é que você também tá aprendendo ali. Então, você fazer comentários, às vezes, no site de questão e tal, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu vou estar ajudando o meu concorrente e tal. Não, cara, você está se ajudando, porque na medida em que você está sistematizando aquilo na sua cabeça para conseguir explicar, você já está aprendendo. Quem aprende mais é quem ensina. Então, assim, é uma ferramenta muito forte estudar através de questões. E a gente sempre comenta sobre isso. Pois é, pessoal. Então, vocês conseguem perceber com esse panorama a importância, né, das questões. Não à toa fizemos milhares de questões e é o que a gente quer para vocês. Que vocês tenham esse hábito. E hoje a gente vai falar um pouco desses dois momentos, como o Matheus falou. O momento de quem está estudando ainda, aprendendo coisa nova, tá ali na caminhada, e o momento de quem, poxa, eu já fechei o meu edital, já vi as matérias, agora estou aqui no momento de revisão, que também é muito importante. Então, são esses dois momentos que a gente vai tratar hoje. O primeiro momento é esse, fechando o edital. Tá vendo o tópico pela primeira vez, tá ali no início da caminhada, né, no meio do edital, às vezes no começo, não tem problema, mas todo dia você se depara com algo novo. Já o pessoal da direita ali, a galera que, poxa, eu já vi todo o conteúdo, agora eu vou começar minha revisão. E aí, como é que eu encaixo minhas questões? Será que eu tenho que voltar do zero? A gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro, começando com o primeiro grupo, claro, fechando o edital, que talvez seja a grande maioria de vocês, né? A galera que tá pegando para estudar ali ainda, etc., dando uma olhada. A gente separou 3 pontos aqui para falar com vocês, sendo bateria de questões após o estudo da teoria, aprimoramento do material de revisão e questões como ponto de revisão, aliás, questões como revisão pontual. Vamos falar primeiro da bateria de questões após o estudo da teoria, que é nada mais que o seguinte, né, Matheus? Toda vez que você for estudar, ao final desse tópico estudado, você vai fazer uma bateria de questões. Pelo menos a gente indica aqui entre 10 questões, que é um número legal. Então vamos supor, você está estudando língua portuguesa e hoje você estudou o crase. Acabou a teoria, que pode ser videoaula, pode ser PDF. O que você vai fazer? 10 questões de crase. Com a tecnologia, né, Matheus, a gente pode até mostrar aqui para o pessoal, é muito fácil hoje você ter isso, né? Imagina antigamente você tinha que ter aquele livro de questões, fazer um monte de coisa. Hoje, você vem aqui, disciplinas. Hoje eu acabei de estudar português. Colocou português. Estudando crase, já é nosso primeiro tópico, ó. E você vai aplicar aqui, a gente vai falar dos outros filtros também, mas inicialmente é isso, ó. Português, crase, pronto. Você vai fazer o quê? 10 questões de crase. Mais de 4.000 questões que você tem aí. Imagina você garimpar isso em cada uma das provas. Antigamente, o pessoal que estudava para concurso pegava uma prova completa, aí às vezes não tinha questão de crase, aí o cara não treinava crase. Aí depois passou a ter os livros de questão, né? Até que aí o livro de questão tinha lá questões. 50 questões de crase e tal. Hoje não, hoje você tem acesso a, você deu um clique e você tem 4.000 questões de crase para fazer. Inclusive, se você não tá dentro de 1, 2, 3 questões, você pode se inscrever lá e você tem acesso a 20 questões gratuitas por dia para você fazer. Então, cara, você tem lá, você entra e se você quiser treinar crase, por exemplo, você tem 20 questões gratuitas, basta se inscrever com o seu Gmail lá,
Coisa mais simples do mundo, você dá um clique, se inscreveu, 20 questões para você fazer todos os dias lá, para você treinar CRAS, para você treinar direito constitucional, administrativo, enfim, com todos os filtros que você precisa também. Então, basicamente isso. Pode continuar, Hugo. Pois é, pessoal. Então, ó, 2 cliques aqui, português CRASE, apareceu mais de 4.000 questões e você vai se comprometer a fazer 10. Então, ó, todas as questões já estão filtradas para vocês exatamente de CRASE. Claro que a gente vai falar um pouco sobre os filtros, né? Que vamos supor, você está estudando somente para banca FGV. Então, você vai colocar aqui banca FGV, português CRASE, você vai filtrar e apareceu, ó, só de CRASE da FGV você tem 49 questões para fazer. Então, você vai na sequência aqui e vai fazer suas questões, ó. Isso aqui tem que se tornar um hábito, pessoal. Ou seja, não importa a matéria que você está fazendo. Ah, vamos supor que você está estudando administração pública. Aí você vai... Acabou de estudar hoje, vamos supor que, ó, eficiência, eficácia e efetividade no serviço público. Mesma coisa. Poxa, acabei de estudar a teoria. Vou aplicar aqui meu filtro e vou fazer as questões. Então, ó, são 310 questões só de administração pública, eficiência e eficácia. Acabei de estudar a teoria. Você vem aqui e vai fazer as questões de forma sequencial. Faz 10 questões, tem questão de tudo que você pode imaginar aqui, de vários sites, de várias bancas, vários órgãos, vários anos, você pode filtrar várias coisas aqui. Então, isso aqui é muito, muito interessante para vocês criar justamente esse hábito aqui de sempre estar fazendo as questões, né, Matheus? Então, acabou de estudar a teoria, não importa a matéria, faz a questão. Principalmente porque, né, Matheus? Você não precisa saber a matéria toda. Esse é um erro muito grande que eu vejo do pessoal. Por exemplo, está fazendo direito constitucional. Você tem vários tópicos. Mas, por exemplo, para você fazer o artigo 5º aqui, ou então direito de nacionalidade, olha só, você não precisa saber a administração pública, que é um tópico bem mais na frente, né, Matheus? Então você consegue segmentar bem seu estudo e filtrar só ele, né? Exatamente. Antes você não conseguia fazer isso, mas agora, com filtros dessa forma aqui, você consegue fazer especificamente para aquilo que você está estudando. E eu vou além. Hoje em dia tem muita gente que já estuda, eu inclusive já fiz até um vídeo sobre isso lá no meu canal, falando sobre você estudar às vezes sem nem utilizar um cursinho específico. Pô, eu não estudo utilizando um curso específico, eu pego materiais gratuitos, vou garimpando ali e tal, que hoje na internet tem muito e tal. Show! Mas como é que você vai saber se aquilo que você está estudando é de fato aquilo que está caindo na prova? Fazendo questão. Então, pô, você assistiu uma videoaula do YouTube de determinado conteúdo, tá estudando aquele conteúdo através de videoaulas gratuitas, tá mais apertado de grana e tal, o que você vai fazer? Terminou, você tem que fazer questão. Faz questão da sua banca, faz questão daquele conteúdo específico para você saber assim, não, beleza, aquela aula ali que eu peguei e estudei é de fato aquilo que está sendo cobrado na minha prova, para eu poder conseguir bater aquele conteúdo. E mais, quando você está estudando aquele conteúdo através das questões, como o Hugo falou, às vezes você está fazendo questão da FGV, você está fazendo questão da FCC, você está fazendo questão da CESP, o professor, às vezes, ele te deu uma aula ali, por exemplo, da direito administrativo, atos administrativos, é uma aula geral. Na medida em que você faz questões da FCC de atos administrativos, você começa a pegar o sentimento, o feeling da banca de direito administrativo, atos administrativos da FCC. E aí você consegue melhorar os seus materiais de revisão e construir materiais de revisão melhores através das questões que você faz e erra. Então, se você só constrói o seu material de revisão daquele estilo que a gente fala, por exemplo, tá aqui tocando a sua videoaula e você tá escrevendo aqui, aquilo não é o seu material de revisão. E esse é um ponto importante para você entender. Esse primeiro contato que você tem com a matéria não é o seu material de revisão. O primeiro contato que você tem com a matéria é o esboço de um material de revisão, que ele vai ficar melhor quando você fizer questões, quando você ler a letra da lei, obviamente também, quando você entender melhor onde é que se situa aquela matéria. Por quê? Porque no momento em que você pegar o seu material base, depois você fizer questões, depois você for construir o seu material de revisão, esse material de revisão ele já vai ser bem melhor. Por quê? Porque você já vai saber daquele conteúdo gigantesco o que é de fato relevante. Então, fazer questões também te subsidia na construção do seu material de revisão de maneira muito mais efetiva. Boa, pessoal. Esse é justamente o tópico que o Matheus acabou de falar, que é esse aprimoramento, né? O seu material, o Matheus falou muito bem, ele nunca é perfeito, ele sempre está em aprimoramento, sempre está em construção, você sempre está melhorando ele. Então, isso é muito importante, você sempre fazer essa troca, não é fazer questão sem anotar nada e acabou. É sempre fazer a questão
olhando o seu material. Poxa, meu material responde essa questão? Meu material está suficiente? Está insuficiente? E você vai adicionando substância nele para cada vez ter um material um pouquinho mais completo. E também, nesse momento, pessoal, é interessante usar as questões até mesmo como revisão. A gente conversa com muita gente, né, Matheus, que fala, eu gosto de revisar por questões. E é possível também, né, que você pode vir aqui, ó, e do mesmo jeito, você pode responder somente as questões que você marcou como certa, ó. Eu quero só responder questões que eu acertei, por exemplo, né? Aí você vai vir aqui, vai filtrar somente as questões que você acertou, ó. E aí você consegue filtrar, mas o ideal, óbvio, é o quê? Você filtrar as questões erradas, né, Matheus? Então aqui a gente vai falar disso também para quem fechou o edital, mas olha, você pode filtrar somente questões erradas. Ou seja, que são as questões que você tá devendo, né? Que você não tá bom. Então você consegue, com um clique, rever tudo que tá errado. Então, essa é uma técnica de estudo muito interessante, que é, poxa, meu objetivo é zerar essas questões. Então, quer dizer, eu tenho 87 questões aqui na plataforma que estão incorretas. O que seria o legal? Eu vou tentar chegar a zero. Então, eu vou ficar refazendo essas questões, que são as erradas, até o momento, né, Matheus, que eu chegue a um ponto que eu estou diminuindo cada vez esse número, reforçando o quê? O estudo justamente onde eu estou ruim, né? Exatamente. E esse é o ponto central, porque é você descobrir quais são os gaps no seu estudo. Então, cara, não adianta você, tô fazendo questão e tô fazendo de uma maneira aleatória. Não. Você vai fazer questão depois da teoria, ela tem um propósito. Por quê? Porque é o propósito de você entender a forma como a teoria é cobrada nas questões e você melhorar o seu material de revisão. Você vai fazer questão para revisar o conteúdo no final da semana, por exemplo, eu estudo durante a semana, tiro o final de semana de revisão. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar as questões que você errou e revisar no seu final de semana. E aí você tem um filtrozinho aí, 2, 3 questões, e você clica só nas que você errou e utiliza isso como revisão daquilo que você estudou e fez na sua semana. Que aí você, com tranquilidade, você tem acesso a todas essas questões também, e aí você revisa o conteúdo. Depois você dá uma passada também naquelas que você acertou, para dar uma olhadinha, conferir, beleza, tô lembrando e tal, e pronto. Utiliza isso como uma revisão ativa também, para você rever os conteúdos. É interessante também. Isso a gente está falando, pontuando aqui, para a pessoa que está fechando o edital ainda, para aquela pessoa que ainda não fechou o edital daquele conteúdo, daquela matéria. Depois a gente vai tratar aqui, que é o próximo tópico, das pessoas que já fecharam o edital, mas às vezes estão ali com 60, 70 e não conseguem evoluir no percentual de acerto, que é o que de fato é mais relevante. O que a gente vai fazer nessa situação? É exatamente isso que a gente vai tratar também a partir de agora? Seria agora ou não? É isso aí. Exatamente. E justamente esse é o segundo grupo, né? Da galera que, poxa, eu já fechei o edital, ou então você já fechou uma matéria. Às vezes você tá no meio do edital, mas raciocínio lógico eu já estudei tudo, informático eu já estudei tudo. E um erro muito grande da galera é assim, vou voltar do zero, né? Vou estudar do zero, vou reassistir as aulas, vou reler todos os PDFs, e essa não é a solução para esse problema, pessoal. Na verdade, você vai atrasar sua aprovação, você vai estudar além do que deveria, você vai perder muito tempo. Então, muita gente fecha uma matéria, fechei raciocínio lógico, vou voltar lá para a primeira aula, vou reassistir o curso inteiro, vou reler o PDF. Galera, não é o objetivo. E aí, o que a gente quer falar é justamente esse processo, né, Matheus? Que é esse ciclo infinito, né? Justamente com a questão como base, né? Porque normalmente o que acontece é que quando você fecha o edital de uma matéria, isso já pode ter acontecido com você alguma vez na sua vida, e você vai fazer questões e você se depara com um percentual ali de 70%, de 65%. Às vezes, se você for muito fora da curva, você está fazendo 80%, 78% de acerto, e você não consegue evoluir daí. Você não consegue passar desse percentual. Por quê? Porque você tem uma ideia do todo da disciplina, você entende o que é o direito constitucional, o direito administrativo, o direito do trabalho, o processo do trabalho, o português e tal, mas você não sabe a minúcia de cada um dos assuntos. Você, se eu te perguntar, você sabe até que existem competências do STF e do STJ, mas talvez você não lembre se determinada competência é do STF ou do STJ. Para julgamento, eu sempre dou esse exemplo de um ministro de Estado. Será que é o STF que julga? Será que é o STJ que julga? Fica aquela questão. Será que determinada pena
aplicada a um servidor público que comete determinada falta, é uma falta grave, é passível de demissão, é só uma suspensão, 15 dias, não sei. Por quê? Porque você não desceu na minúcia ainda. Você até sabe que existe a 8.112, sabe que existem as penas, sabe tudo, mas não sabe o detalhe. E é isso que faz com que você acerte, às vezes, questões mais gerais, 70%, 75%, até 80% às vezes, mas você não chegue naquela nota que muitas vezes hoje, pela razão de ser dos concursos que estão cada vez mais complicados, é isso que exige. Às vezes acertar 90%, 92% da prova. E aí como é que você faz para chegar nesses 90%, 92%? Exatamente o que o Hugo mostrou aqui na tela. Essa dinâmica, esse processinho aqui. Fazer questões... e aí o que acontece? Normalmente a pessoa faz o seguinte, vou voltar. Por quê? Porque a minha teoria não tá boa, né? Então eu vou reestudar, reassistir, rever. Não vai adiantar. Você não vai sair, porque você não está descendo na minúcia, você não está descobrindo onde é que estão os seus gaps. Você está, na verdade, reestudando o conteúdo. Você vai passar mais 6 meses fazendo isso e quando você fizer a questão de novo, você vai chegar em 70% de novo. E você não vai sair do canto. O que você tem que fazer, então? O que eu recomendo? Você vai abrir o seu site de questões, 1, 2, 3 questões, no caso, e aí o que você vai fazer? Você vai filtrar de cada um dos assuntos do seu edital, por exemplo, direito administrativo, você vai filtrar ali. Primeiro tópico do meu edital de direito administrativo. Meu primeiro tópico é a organização administrativa, digamos. O Hugo está fazendo aí na tela para vocês. Organização administrativa, esse é o primeiro tópico. Pronto, então eu vou filtrar a minha banca, digamos que é a FCC, a minha banca organizadora. E aí, beleza, FCC. Filtrei. Agora eu vou fazer 10 questões desse tópico aí. Tem só 600 e quantas aí? 606, ó. São 606 questões de organização administrativa da FCC, de direito administrativo. E aí você vai fazer 10 questões aí, desse tópico. Se for a sua banca, se for esse tópico, o primeiro tópico do seu edital de direito administrativo. E vai utilizar um caderninho como esse daqui, ó, que eu utilizo, para anotar os erros que você cometer. E aí você vai fazendo, papapá e tal, show de bola. Errei tal questão, anota. Faz a próxima, errou, anota. Faz as 10. Próximo tópico, sei lá, é atos administrativos. Aí você tira lá o organização administrativa, vou fazer agora atos administrativos, que é o tópico 2 do meu edital, digamos. Aí você vai lá, FCC, atos administrativos, tem 700 e tantas questões. 764. Vai fazer 10. E vai anotar os erros que você cometer da mesma forma. Terminei de fazer isso com o meu edital todo de direito administrativo. O que eu tenho agora? Eu tenho 10 questões feitas de cada tópico e tenho um monte de erro que eu cometi anotado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses erros que eu cometi, anotado no meu caderninho, vou melhorar os meus materiais de revisão através desses erros que eu cometi e vou reler esses materiais de revisão. De novo. E vou repetir o processo, fazer mais 10 questões de cada tópico e assim por diante. O que vai acontecer nesse processo? O que vai acontecer nesse processo é o seguinte: eu vou cada vez mais melhorando os meus materiais de revisão nos pontos que eu estou errando e revisando esses materiais melhorados. E fazendo mais questão, descobrindo novos pontos que os meus materiais estão ruins, porque vai ter duas opções. Ou esse negócio que você errou está no seu material de revisão, e aí você vai ter que dar um destaque maior, porque você está passando por ele e você não está vendo, ou não está no seu material de revisão. Se não tiver, você vai incluir. Inclui no seu material de revisão, revisa o material e faz mais questão. E você vai ficar fazendo isso, para sempre. Feito isso, se você fizesse a bateria umas 3 vezes, você vai ter mais ou menos umas 30 questões feitas de cada assunto. E mais ou menos umas 120, 150 questões feitas geral da disciplina. E aí você já vai ter uma boa base de onde é que estão os seus principais erros. Por quê? Porque certamente você não vai estar errando igual. Em algumas matérias você tem um pouco mais de dificuldade, outras matérias você tem um pouco menos dificuldade. Em alguns tópicos da disciplina você tem mais dificuldade, outros você tem menos. E fazer 90% de uma prova quer dizer fazer 90% de todas as matérias daquela prova. E fazer 90% de todas as matérias daquela prova, ou às vezes 85 em uma, 92 em outra, fechar uma matéria, fazer 80 e poucos, mas em média é isso. E fazer 90% de determinada matéria quer dizer mais ou menos você saber 90% dos assuntos daquela matéria, porque estatisticamente, se cair aquele assunto na prova, 9 a cada 10 você vai acertar. Então o que você tem que descobrir? Qual é o assunto que você está com 30%, pô? Com 20%. Porque se você descobrir isso, você descobriu o santo grau. E é assim que você eleva o seu percentual de acerto. Na 1, 2, 3 questões, o Hugo vai mostrar aí, ele pode falar até
melhor do que eu, a gente já tem, porque a gente construiu a plataforma, um controle de percentuais que vai não só em cada disciplina, mas também em cada um dos assuntos da disciplina, tópicos e subtópicos do edital, o que é bem interessante. E aí eu pode falar melhor sobre esse controle. Pois é, pessoal. Então, são duas perguntas que vocês têm que se fazer. A primeira é assim, como é que... Porque muita gente fala assim, meu desempenho geral é 70%, é 60%. Isso não diz muita coisa. O que nos interessa é onde está o gap, né? Onde que está o erro? Porque olha nesse caso aqui, pessoal, se a gente pegar, eu tenho a legislação do MP aqui, ó, 100% de acerto, vamos supor, acertei todas as questões, mas em conhecimentos bancários eu tenho 67, né? Se a gente pegar a média disso aqui, né, dividido por 2, ó, a gente vai ter aqui, ó, 80 e poucos %. Então veja que se eu olho só meu desempenho como um todo, eu vou falar assim, poxa, eu tenho 80% de acerto, não consigo melhorar. Só que tem uma matéria que eu já tenho 100%. E a outra eu tô com 67%, menos de 70%. Então, onde que deveria estar meu tempo? Meu tempo deveria estar sendo gasto em conhecimentos bancários, nesse exemplo, e não em legislação. Só que você só vai saber isso se você usa uma plataforma que vai te mostrar isso, né? Como a gente falou, no começo a gente fazia isso em planilha, né? Então a gente colocava tudo em planilha, anotava manualmente quantas questões. Hoje ficou muito mais fácil, né? Porque você, aqui na 1, 2, 3 questões, por exemplo, tem aqui, ó, a parte de estatísticas. Então o que você tem que fazer, ó? Você pode selecionar, né, a janela de tempo que você quer, 7 dias, 7, 30 dias, sempre, personalizar uma data específica. Então vamos supor que eu quero ver sempre. Eu estou aqui uma vergonha, né, para todo mundo que... Triste demais. Né, eu faço muito teste, em minha defesa, né, a gente faz muito teste aqui e tal, então, ó, 30%, horrível, né? Só que aí eu falo, caramba, eu tô com 30%, eu sou muito ruim, nossa. Aí eu vou olhar, olha só, todas as matérias. Então, tem matéria que eu tô com 100%, como é o caso de administração de recursos materiais. Tem matéria que eu tô com 50%, tem matéria que eu tô com 100%, tem matéria que eu tô com 18%, tem matéria que eu tô com 0%. Então, essa é a primeira pergunta. Quais são suas matérias fortes e suas matérias fracas? Esse é o primeiro ponto. E aqui você já vai ter isso. Então, você já consegue ver exatamente quais matérias você está bom, quais matérias você está ruim. E aí, vamos supor que português, olha só, eu estou com 35% de desempenho. Então, eu fiz aqui, ó, 31 questões, acertei 11, errei 20. Se eu apertar aqui, olha só o que acontece, pessoal. A plataforma vai me dar todos os tópicos de português e quantas questões eu fiz e o percentual em cada uma. Então, olha só, crase, 0%, funções da palavra que, 0%, olha, morfologia, 43%, pronomes, estou com 100%, verbos, estou com 33%, pontuação, estou com 100%. Então, veja que, olha só que legal, eu tenho 35% de aproveitamento, só que em alguns tópicos eu sou bom. Poxa, em alguns tópicos eu estou com 100%. Agora, eu deveria focar onde? Poxa, eu vou focar nesses primeiros tópicos aqui, né, Matheus? E aí o Matheus pode falar um pouquinho disso, né? Exatamente. O que vai acontecer? Qual é o grande ponto em relação a você ter esses dados na sua mão? É justamente você definir os seus materiais e os seus tempos de revisão. Porque na medida em que você tem, digamos, 30% em crase e você tem 100% em morfologia e você tem 80% em outro ponto, em pronomes, o que você vai fazer? Na hora que você estiver fazendo as suas revisões, você vai gastar muito mais tempo com crase do que você vai gastar tempo com pronome. Em direito administrativo, você vai gastar muito mais tempo na matéria, no ponto da disciplina que você está com 20% de acerto, do que você está com 80% de acerto, do que você está com 90% de acerto, porque esses não são tópicos tão relevantes para você. E aí esses pontos, porque não adianta você ter acesso a esses conteúdos e você simplesmente, beleza, show, tenho acesso a essas informações. Não, é como eu utilizo essas informações, que aqui vem um ponto central. Como é que você utiliza isso? Naqueles pontos onde eu estava
com mais de 80% de acerto, na hora que eu estava fazendo as minhas revisões, então vocês lembram lá como eu estava falando para vocês, eu faço questões, eu anoto os meus erros, melhoro os materiais de revisão e releio os materiais e repito o processo. Faço questão, anoto os erros, melhoro os materiais, releio os materiais e repito o processo. Quando você está fazendo esse sistema, o que você vai fazer? Você fez isso uma vez? Beleza, show. Fez isso 2 vezes? Fez isso 3 vezes? Parei. Agora eu vou analisar aqui o meu percentual de acerto. Analisei. Estou com 30% em determinado tópico e estou com 100% em determinado outro tópico. O que eu vou fazer então? Na hora que eu estiver fazendo as minhas revisões, na 4ª vez que eu vou dar a passada, nesse material que eu estou com 100%, nesse tópico que eu estou com 100%, show, preciso de nada mais. Simplesmente eu vou reler o meu material de revisão. Pô, e nesse outro tópico aqui, subtópico, eu tô com 20% de acerto em direito administrativo e em atos administrativos. Cara, 20% de acerto é preocupante. Eu não vou passar no meu concurso com 20%. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma analisada. Essa matéria é o quê? É uma matéria doutrinária? Se é uma matéria doutrinária, eu vou ter que voltar no meu material base. Às vezes meu PDF, minha videoaula, e vou dar uma olhada naquele conteúdo. Pô, não é uma matéria doutrinária. Na verdade, é uma matéria que é uma lei. A matéria é tipo, sei lá, a 8429. E aí, o que eu vou fazer? Se é a 8429, eu vou sentar uma tarde e vou ficar lendo a 8429, até o meu percentual de acerto subir nesse tópico específico. E assim por diante. Então, os tópicos que eu tô com 80% mais, simplesmente o meu material de revisão ali, só para também eu não vou largar, abandonar o tópico, porque senão daqui a pouco eu tô com 30% do tópico. Eu não vou perder contato com aquele tópico. Mas, e nos tópicos que eu tô ruim? Depende. Se for uma matéria que é legislação, vou para a legislação. Se for uma matéria que é doutrinária, vou para a doutrina. Se for uma matéria que é, às vezes, sei lá, uma administração, alguma coisa que eu, às vezes, porque não me adaptei ao professor, não consegui aprender, posso ir atrás de outras videoaulas no YouTube sobre esse conteúdo para ver se eu consigo acertar mais. Vou encontrar saídas para aquilo ali, mas olhando para os meus números. Se eu não tiver os números, eu nunca vou conseguir elevar percentual de acerto, porque eu vou estar gastando tempo igual em dificuldades diferentes. E isso é a pior coisa que você pode fazer no seu estudo para concurso. Perfeito. Então, pessoal, assim, um panorama geral dessa ideia é assim, você nunca... você sempre estudar com metodologia, né? Acho que é isso que a gente está falando aqui. Você não estudar assim, faço questão de qualquer jeito, estudo de qualquer jeito. Você vê que tem um método e que, se a gente olhar para os aprovados em concurso, e a gente aprovou centenas de pessoas aqui, além de conhecer outras centenas aí ao longo dessa nossa trajetória de concurso, quase todas seguiram um caminho muito parecido, pessoas que faziam muita questão, ou até que nem faziam muita quantidade, mas as poucas questões que fizeram com estratégia, que é, poxa, eu vou mapear o que eu tô bom, o que eu tô ruim, vou tentar fazer questão sempre que possível, as matérias que eu estou ruim, vou estudar mais, a que eu estou bom, eu estudo um pouquinho menos, fazer esses esquemas de revisão que o Matheus falou. Então, tudo isso é muito importante, né, Matheus? Então, eu acho que essa questão aqui deixa eu até compartilhar de novo, né? De você ter acesso a isso aqui hoje de uma forma muito simples, né? Não é um negócio que está escondido, que, meu Deus, eu tenho que... Não, a sua preocupação é essa aqui, ó, filtrar e sair arrebentando, filtra e sai arrebentando, vou fazendo questão. Essa é a sua preocupação, né? E aí, o ponto é, você, com um clique, tá tudo preenchido aqui para você, e você consegue visualizar, caramba, administração, né, tô horrível, caraca, tô muito ruim, deixa eu ver no que eu tô ruim. Lei de responsabilidade fiscal, até que tô 50%, mas, orçamento público eu tô com 0%. Quer dizer, eu vou abrir orçamento público e ainda eu tenho aqui os subtópicos, né? Então, se eu pegar uma matéria aqui, por exemplo, olha só, direito administrativo, eu vou ter aqui, os tópicos, tá vendo? E eu tenho subtópicos, então atos administrativos, eu tô com 25%. Mas se eu quiser ainda explorar ainda mais, olha só, eu tenho aqui conceito e classificação e extinção dos atos, ou seja, dentro de atos administrativos, a gente tem vários subtópicos, e aí dentro desses subtópicos, a plataforma já te dá, né, 1, 2, 3 questões, tudo que você precisa, ou seja, se você vai estudar atos administrativos, você consegue saber exatamente os tópicos de atos administrativos que você está bem ou que você está mal.
Então isso aqui é fundamental também, né, Matheus? Inclusive essa era uma dica que eu até queria dar para vocês, que eu sempre fazia também, e a gente estava comentando, né? Beleza, definir minhas revisões através dos meus percentuais. Tô com o percentual baixo, vou dar uma revisada mais profunda, vou pro meu material base, para a letra da lei e tudo mais. Estou com percentual alto, vou só para o meu material de revisão e próximo tópico, não vou gastar muito tempo naquilo ali, mas também não vou largar, porque senão meu percentual vai baixar. E no mais, para esses subtópicos que eu tô, porque às vezes o seu erro não tá só em atos administrativos, ele tá em atos administrativos, e dentro de atos administrativos você tá errando muito, por exemplo, a classificação. E aí o que você pode fazer? Ao invés de você ter um material completo para atos administrativos, você tem um material completo para atos administrativos e um outro material de revisão só para classificação. Porque aí toda vez que você estiver revendo os seus materiais de revisão, você vai parar e vai olhar só para aquele material de classificação de atos administrativos. Eu fiz muito isso com aquela parte de impedimento e suspeição do magistrado no processo civil. Eu errava demais aquilo ali, era uma parte de partes e procuradores do processo civil, e eu separei em um material de revisão específico porque eu errava muito aquele tópico. E aí o que aconteceu? Eu passei a não errar mais, porque toda vida eu relia aquele material de revisão, toda vez que eu dava uma rodada nos meus materiais. O que aconteceu? Eu parei de ter 30%, 20% de acerto naquilo, meu acerto foi para 90% naquilo ali, e eu, consequentemente, aumentei o meu percentual de acerto de uma maneira geral. Mas isso você só sabe se você tiver controle. Se você não tiver controle, você está estudando meio perdido ali, meio que vou olhar ali, direito administrativo, vou dar uma revisada no conteúdo. Não dá para ser assim, porque você não sabe, você está estudando E às vezes aleatório. vai no feeling, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu acho que esse tópico aqui eu não tô bem, não. E aí, às vezes é um tópico que você já tá com 80%, 85% de acerto. E aí tem tópicos que você tá mal e que você ainda não dimensionou. Então, por isso é importante, pessoal, se alinhar, né, com as estatísticas de forma simples, né? A gente não tá falando de maluquice, de você, nossa, na unha, controlar. Não, mas é um jeito simples que você abre aqui, já vê rapidamente, fala, caramba, é isso. Então é isso aqui que eu vou focar. Isso é muito, muito importante, né? Tem outro ponto aqui na plataforma que a gente estava falando, né, para a gente se encaminhar para o final, que vocês podem aproveitar. E outra coisa, antes do Hugo falar o outro ponto, um dos grandes problemas que a gente tinha com o pessoal na mentoria da 123 Passei, acredite se quiser, era preenchimento de planilha. Sim. Tipo assim, você pedia, preenche a planilha que o cara não preenchia. Por quê? Porque é chato. A gente sabe. No primeiro dia você vai fazer, no segundo dia você vai fazer. No 15º dia você já quer jogar aquela planilha pela janela, pela parede. Você não quer mais preencher planilha. Porque é um porre ficar preenchendo. Estudei tanto, fiz isso tanto, não sei o que tanto. Fiz tantas questões, fiz não sei o que. Parece pouco, mas depois de 50 dias você enche o saco daquilo. Então, quando você tem uma plataforma onde você já consegue unir tudo isso e deixar tudo organizado, e você simplesmente está fazendo a questão e ela já está computando para você, você nem está precisando, não, ela já está fazendo. Você já tem as divisões. Quando você clicar, o seu trabalho, como o Hugo falou, é fazer a questão. Ela já vai te dizer o que você tem que ficar de olho de acordo com os percentuais. Mas pode falar, desculpa te cortar. Não, na mentoria era assim, a galera entrava lá, falava, pessoal, tem que preencher a planilha aqui, etc, as questões, aí dava uma semana, a galera já desistia completamente. Então, você ter essa automação, né, de simplesmente se preocupar em chegar aqui, filtra a disciplina que você está estudando, um assunto, banca, mete bronca e pronto. Todo o trabalho vai ser da nossa plataforma aqui para interpretar esses dados e te dar a melhor solução. Então, isso é muito legal. E outra coisa, né, vamos supor que você está estudando aqui direito administrativo, e aí você está lá em atos administrativos da FCC, vamos supor. Vou lá filtrar, etc. Uma coisa, pessoal, que a galera sempre sentiu falta é assim, poxa, beleza, vou fazer a questão aqui, vou chutar, né, vou chutar a B. Vamos supor, errei. Aí já fala, a correta é a C, mas, assim, quem que vai explicar isso para mim? E aí, uma grande dor do concurseiro sempre foi essa, né? Poxa, assim, eu não entendi por que a B tá errada. Por que a B tá errada? E aí, a gente colocou aqui dentro, pessoal, o gabarito comentado pela Magô. A Magô é nossa inteligência artificial especializada em concurso. Então, com um clique, você vai esperar aqui 2 segundos, né? É só dar o clique e ela, na hora, vai te dar a resposta correta
Mas não só isso, ela vai te explicar o porquê que a C está correta e a B que você marcou, ela vai te explicar, olha só, tá errado, porque o vício de competência pode ser sanado por convalidação, desde que o órgão competente eventualmente valide o ato, se presentes os requisitos. Nulo, por definição, um ato que não atende os requisitos essenciais, mas neste caso há a possibilidade de saneamento. Ou seja, pessoal, com um clique, você não só entendeu o gabarito, certo, mas entendeu o porquê que o lugar que você marcou tá errado. Tudo isso com um clique para você. Ah, mas isso é só em algumas questões, pessoal? Não, pessoal, é em todas as questões. A gente está falando aqui de mais de 1 milhão de questões que nós temos na nossa plataforma, que você pode vir aqui, marquei a D, vamos supor. Caramba, errei a letra Tá bom de E. chute ele, viu, gente? Vocês podem perceber que ele tá Vocês viram, bem por isso que eu tô com 30% de acerto lá, porque eu realmente assim, não consigo acertar uma questão chutando. E aí você marcou a D. Aí, pô, é a E, mas caramba, eu jurava que era a D. Vai clicar em gabarito comentado, a nossa Magô, ela começa a pensar no mesmo segundo para preparar para você um gabarito exclusivo e pronto. Rapidinho tá aqui. Explicou por que a E tá correta, e aí você vai na D aqui, ó. Poxa, a B e a D, ó, falam em revogação, mas a revogação é uma forma de extinção do ato. Por conveniência ou oportunidade, não por legalidade. E aí ela te explica. Cara, isso aqui é sensacional, né, Matheus? Então, assim, essa tecnologia aliada ao concurseiro, né, do lado do concurseiro, para ele dar um clique, é um nível de conhecimento que você é capaz de ter na palma da sua mão, no celular, no tablet, no computador, não interessa. Incrível, né? Assim, a gente escuta muito falar, inteligência artificial, nossa plataforma tem inteligência artificial, porque agora virou moda, né? Falar que tem inteligência artificial. O cara faz qualquer coisa, nossa, inteligência artificial, não sei o quê. Cara, mas será que ela está sendo utilizada de maneira efetiva, de fato, para você? No caso da 1, 2, 3 questões, de fato está. Por quê? Porque na inteligência artificial que a gente utiliza, ela já está treinada para os concursos públicos e ela te explica de uma maneira, assim, como se fosse para uma criança aprender o conteúdo. Então, assim, às vezes a gente passava por perrengue de estar estudando determinado conteúdo, determinada plataforma e, pô, não tinha um comentário lá da questão. E você ficava vendo navio, você tinha que requisitar o comentário, aí dependia de tantas pessoas requisitarem, aí eles começavam a dar prioridade para aquela questão, para comentar tudo mais. Não, velho. Com um clique na plataforma, você tem acesso a por que cada um dos itens está certo ou errado e a explicação de cada um deles, como se você fosse uma criança que está aprendendo a estudar neste exato momento. Ou seja, não tem erro, você vai aprender com o conteúdo e se você ficar com dúvida, tem a Magô. Para quem não entende por que Magô, é porque é Hugo e Matheus. Então, a gente inventou aí. Na época teve uma votação. Na época teve uma votação lá no Instagram e aí se criou a Magô, que é a nossa assistente na 1, 2, 3 Passei. Então, cara, a plataforma tá aí para vocês, tem tudo que você precisa, estatística para você se programar, tem inteligência artificial para te ajudar a estudar, tem os comentários em cada uma das questões, tem as estatísticas de pessoa, quantos erraram, quantos acertaram a questão, o que eles colocaram em relação às respostas, para você saber se você está muito distante ou tá ainda ali pelo menos no feeling da galera também. Enfim, tem tudo que você precisa para ser aprovado no seu concurso com 1, 2, 3 questões. E lembrando a vocês, 20 questões gratuitas se você quiser entrar na plataforma também, mas a gente tem uma surpresinha também, né, Hugo? Pois é, galera, e a gente, para encerrar essa aula de hoje e ajudar vocês aí também a dar esse empurrão para 2025, começar a estudar logo, a gente pegou e fez uma super oferta para vocês no nosso plano anual. Então, o nosso plano anual, para você ter acesso ilimitado a todos esses recursos, estatísticas, questões ilimitadas, gabarito comentado da Magô em todas as questões e tantos outros recursos que estão por vir, vocês não perdem por esperar. Tudo isso por R$ 97,00 no plano anual. Hugo, Matheus, 97 por mês está muito caro. Não, é 97 uma única vez e acabou. Você vai ter 12 meses de acesso. Você pode pagar no cartão, pode pagar no boleto. Vai ter gabarito comentado de mais de 1 milhão de questões, estatísticas por matéria, por tópico, por subtópico, completinha para você. Tudo isso por R$ 97,00, pessoal. Isso dá menos de 8, dá R$ 8,00, né, Matheus? Por mês, cara.
R$ 8 por mês, você tem acesso a isso. R$ 8 e alguns centavos aí por mês. R$ 8 você compra o quê? Um açaí hoje aí no Rio? Em Nossa, Fortaleza não tava não comprando compra açaí, não. não. O açaí é que Tá, tá tá bem. 20, filho. R$ 8 você não compra mais nem um açaí hoje em dia aqui em Fortaleza. Acho que no Rio também não. Eu acho que aí na sua cidade também não. Mas por R$ 8 você tem oportunidade de ter acesso ilimitado à nossa plataforma. Se você quiser se cadastrar na nossa plataforma, fazer as 20 questões gratuitas por dia, você tem condição de fazer, você tem acesso, é só você entrar lá e se cadastrar e fazer as 20 questões. Tá mais apertado de grana? Pô, não tem nem os R$ 8 aí por mês? Beleza, tranquilo. Você entra lá, faz as 20 questões e vai estudando. Pô, quer investir um pouquinho? Quer ter acesso a todas essas features aí que a gente criou de maneira ilimitada para você se treinar com mais de 1,5 milhão de questões e com inteligência artificial, com as estatísticas que a gente mostrou para você conseguir controlar os seus percentuais, saber onde é que você está errando mais, onde é que você está errando menos, cara, R$ 97 é o preço do anual. Você vai ter 12 meses de acesso desse conteúdo para você e, cara, é a melhor e também a mais barata do mercado, né? Porque se você for olhar aí de todos Não os tem outros sites nada de igual, hein? questões, não tem nada igual. Nem o mensal deles não é o preço do anual da gente. Então, assim, a gente fez uma parada realmente para ajudar quem está estudando para concurso nesse atual momento, para quem está querendo se dedicar e para quem está aí mais apertado de grana. Vocês sabem que aqui na 123 a gente foi concurseiro de verdade, a gente preza pela grana de todo mundo. A gente sabe que é um momento apertado, então a gente fez um plano aí que é para realmente quem está entrando junto com a gente dentro da plataforma da 123. Inclusive, tem uma surpresa para essa galera que entrar agora dentro da 123 para esse plano anual da 123 questões. Conta aí a surpresa aí, Hugo, para a galera. Pois é, galera, estão vendo aqui, ó, na minha conta eu sou premium, né? Então todo mundo premium tem esse bannerzinho aqui em cima, ó, bonitinho aqui em cima, tá vendo, ó? E todo mundo que entrar, os 100 primeiros no plano anual vão ganhar um badgezinho, ou seja, um ícone especial de fundador da 123 Questões. Então, você que entrar agora na 123, somente os 100 primeiros, a gente vai pegar a partir de agora, os 100 primeiros que entrarem no plano anual vão ganhar esse badge de fundador. Então, vocês vão ter esse destaque aí de fundadores, de pessoas que inauguraram a plataforma, né, que hoje já conta aí com quase 5 mil concurseiros, é isso mesmo, respondendo questões diariamente. Vocês, os 100 primeiros aqui nesse lançamento nosso oficial, vão ganhar o badge de fundador. Então é só entrar somente para os 100 primeiros, as 100 primeiras pessoas que entrarem, que vão ter acesso a tudo isso que a gente mostrou hoje, por menos, né, de R$ 100 no anual, vai dar aí, ó, R$ 8 por mês, galera, é muito barato mesmo, e você paga uma vez, não se preocupa de novo, vai ficar 12 meses de acesso ilimitado para responder quantas questões quiser, acesso ao gabarito comentado e tantos outros recursos que a gente está lançando. Quem já está aqui dentro da 123 Questões sabe que quase toda semana a gente implementa alguma coisa, uma novidade, a gente escuta todos os feedbacks de vocês. Então, pessoal, vou deixar aqui na tela o QR Code, é só acessar o QR Code, escolher o seu plano anual e usar o cupom PASSEI123. Esse cupom que está aqui atrás, ó, PASSEI123, aplica o cupom lá no seu carrinho, é só ler, aponta o QR Code, tem link aqui na descrição também, então é só olhar, cadê o link? Tá aqui na descrição, só dá um clique, entra lá, escolhe o seu plano anual, usa o cupom e pronto, vai pagar R$ 97. E lembrando, se você já está dentro da 123 Questões e já é do plano anual, você vai receber o badge de fundador. Sim. Então, você já está apoiando a gente. Se você está entrando agora, seja bem-vindo. Você também vai receber dentro do plano anual. Já tem uma galera dentro da plataforma, como o Hugo falou. Se você já está lá dentro, saiba que você vai receber. Os 100 primeiros que entrarem agora vão receber também esse reconhecimento por apoiar a fundação da 123 Questões da nossa plataforma e por estar com a gente desde o início. Então, enquanto você estiver lá no nosso site, enquanto você estiver fazendo questões por lá, todo mundo vai saber que você foi um dos fundadores e que apoiou esse projeto desde o início da 123 da 123 Questões. E lembrando a vocês que, como a gente falou, a gente já tem um preço mais barato do mercado, né? São R$ 119 o anual, esse é o preço da plataforma, mas somente nessa oferta aqui, vai ficar por R$ 97 o anual,
que já era o mais barato e agora é bizarramente barato, né? Tipo assim, R$ 8 por mês, assim, não tem nem o que falar para você ter 12 meses de acesso, ter o benefício de fundador, do betzinho de fundador. Então, assim, não tem muito o que falar. É só apontar o QR Code aí na tela e aproveitar esta promo para vocês, que a gente vai deixar disponível dentro de 48 horas para vocês, galera. Então, assim, vai ficar disponível 48 horas, depois o preço vai voltar a ser o tradicional. Se você quiser deixar para assinar depois, você pode deixar para assinar depois, você vai pagar o preço mais caro. Vai pagar mais caro, 20% aí, vai perder 20% aí e vai perder o fundador, né, também. Vai perder o fundador também, que você não vai ter o logozinho lá de fundador, e você vai pagar mais caro, sendo que você poderia pagar mais barato. Mas a gente deixa a seu critério, a gente não vai ficar nesse, vai fechar, não sei o que, claro que não vai fechar, é uma plataforma, você pode assinar quando você quiser, mas a gente está fazendo essa campanha inicial aqui para vocês, para os fundadores da plataforma e aqueles que apoiaram o nosso projeto desde o início, beleza? Boa, galera. QR Code na tela ou então o link aqui na descrição. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no link, acessar, escolhe o plano anual, usa o cupom PASSEIO123, vai pagar R$ 97. Então, muito legal, a gente agradece muito todos vocês pelo apoio. E quero mostrar mais algumas coisas, né? Chegaram algumas dúvidas aqui, o pessoal perguntou algumas coisas, principalmente aqui na plataforma, sobre a questão de estatística, né, que a gente comentou, mas não mostrou, que é essa parte aqui, pessoal, ó. Então, vamos supor que você fez a questão e você marcou a B, e aí, a verdade, a resposta correta era C. Você pode vir aqui, ó, em desempenho geral, olha só que legal. Em desempenho geral, a plataforma mostra como é que foi a distribuição de questões entre os usuários. Então, a gente consegue ver, ó, que metade das pessoas foram na B, metade na C. Então, isso dá a entender o quê, pessoal? Poxa, dá a entender que é uma questão que ficou na média, né? Ou seja, a galera ficou na dúvida. 50% dos nossos usuários aqui, dos outros concurseiros, marcaram B, outra metade marcou C. E todas as questões você pode fazer isso. Então é uma maneira de você comparar, olha só, como é que a galera está respondendo as questões. E aí, poxa, se a taxa de acerto está 33, significa o quê? Pô, a questão está difícil, né? 33% de pessoas acertaram. Ah, mas se você abrir uma questão e tiver com a taxa de acerto muito alta, 80%, 90%, significa, poxa, a galera achou essa questão fácil. Então é um recurso muito legal que a galera perguntou aí, Matheus, e que também ajuda muito, né, o concurseiro a não simplesmente ficar se comparando para se sentir mal, né, mas conseguir ter uma noção se ele tá dentro da média ou não, né, às vezes, né. Exatamente. Você vai ter uma comparação, por exemplo, se você tá 83% de taxa de acerto, no caso. Pô, então, cara, é uma questão que a maioria tá acertando. Se você tiver um conhecimento mínimo sobre a disciplina, você deveria estar acertando também. Ou então, pô, cara, 20% de acerto e todo mundo que errou colocou a que eu coloquei. Cara de questão mal elaborada que a banca quis lhe pegar e que você provavelmente caiu. Às vezes pode ser uma questão realmente mal elaborada que merece ser anulada, às vezes pode ser uma questão que a banca quis lhe pegar. Depende aí da análise que você vai fazer, mas basicamente é isso. E assim, a gente está mostrando isso daqui, ainda vai ter muitas outras, a gente vai trazer muitas outras coisas para a galera que está dentro da plataforma. A gente está trabalhando na realização dos simulados, a gente está trabalhando no relatório também, que é a inteligência artificial, através dos erros que você cometer, a gente vai te dar um relatório daquilo que você vai precisar focar dentro dos seus estudos. Então, isso que a gente está falando aqui para vocês, que a gente fez aqui para vocês, que você vai analisar dentro da plataforma, cara, isso daqui é mais importante, isso daqui, a inteligência artificial já vai trazer a análise para você e você vai simplesmente seguir o plano que a gente vai traçar, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Deixa a galera no spoiler aí. Não, a galera... Quem chegar primeiro vai beber água limpa, né? Já sabe. Então, a galera prêmio sempre tem acesso aos recursos em primeira mão, então a galera sempre tem acesso aos... A gente lança coisa nova, chega pra galera que é nosso assinante aqui em primeiro lugar, né? Depois a gente vai estudando, então a gente sempre libera para a galera antes, então, poxa, vale muito a pena, é um valor muito barato, é praticamente metade do valor da concorrência de qualquer site de questão, você vai pagar metade, vai ter mais acesso a mais questões,
é o dobro de questões gratuitas que você pode responder do que a concorrência. Então, assim, tá muito bacana. E basicamente, pessoal, é isso. Então, assim, resumindo tudo que a gente falou aqui hoje, né? A gente falou sobre a importância das questões. Eu e o Matheus fizemos aqui mais de 30 mil questões, né? Então a gente fez muita coisa, realmente muda o jogo, você fazer questões. O que a gente quer para vocês é justamente isso. Esse hábito de, poxa, estudei, vou fazer bateria de questões, vou revisar, vou dar uma olhada nas questões, e principalmente não fazer questão aleatória de qualquer jeito, ver como é que vamos dizer assim, a tecnologia pode te ajudar, né, de você na palma da sua mão conseguir ver as matérias que você está bem, que está ruim, como é que você vai distribuir sua carga horária de estudo, tudo isso de maneira simples e eficaz para que você arrebente aí cada vez mais. Então, poxa, a gente fica muito feliz com isso. E quer agradecer muito. Tem algum recado final, Matheus? Matheus tá voltando aí já. E eu quero agradecer muito a todos vocês, pessoal. Então, basicamente, QR Code na tela, se você ainda não não entrou lá, escolhe seu plano anual, usa o seu cupom, muito interessante. E é isso. Tamo junto, galera. Quero agradecer a todos vocês. Contem conosco, conte com 1, 2, 3 questões na sua preparação, faça o cadastro lá, 100% gratuito o cadastro, se você quiser ser prêmio, link na descrição, aproveita aí o desconto, por apenas 48 horas você vai ter esse desconto, então vai ser interessantíssimo. E é isso, né, Matheus? Recados finais aí pra galera? Bom, galera, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero, sobretudo, que tenham saído com ideias aí do que fazer com as questões de vocês nos estudos de vocês e aproveitem essa promoção, porque, como eu falei para vocês, 48 horas por tempo limitado, vocês vão ganhar, além de já ter o site mais barato do mercado e a gente está fazendo uma promoção ainda maior neste momento, que dá menos de 10 reais por mês, dá 8 e uns quebradinhos por mês aí para você assinar. Você vai ter acesso também ao fundador, né, que é um reconhecimento da gente por ter apoiado a plataforma desde o início. E, cara, você vai ter acesso a uma plataforma que vai, de fato, inovar no quesito questões. Posso garantir para você. O que a gente vai trazer para o mercado de questões, a galera vai descobrir nas próximas cenas dos próximos capítulos. Pode ter certeza que você não vai se arrepender, porque lá dentro vai ter muita inovação, vai ter muita coisa bacana com inteligência artificial, que vai te ajudar demais e que você vai certamente estudar de uma maneira muito mais efetiva. E pode ter certeza, os aprovados nos próximos editais vão estar utilizando isso daqui. Era isso. Valeu! Massa, galera, obrigado, tamo junto, link na descrição, bons estudos, vamos pra cima, a gente quer ver vocês aprovados em concurso, tamo junto, conte conosco, conte com 1, 2, 3 questões na sua preparação, valeu!